Andrinéia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. Desde já, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Quero agradecer a todos os palestrantes que estão contribuindo para o conhecimento dos direitos e das leis das mulheres. Também eu quero parabenizar você, promotora legal, que chegou até aqui. E você ainda tem muito caminho para percorrer e muito conhecimento. Vamos dar voz às mulheres, vamos dar voz a esta formação de promotoras legais populares. Quero hoje falar para você sobre uma aula super interessante, incrível, uma aula sobre a proteção jurídica dos direitos das mulheres na união estável. Você já sabe quais são os seus direitos, mulheres? Ainda não? E hoje nós vamos ter essa aula com muita clareza. E quem vai falar sobre essa aula hoje é a advogada, doutora Márcia de Jesus Germini, especialista nos direitos das mulheres. E vai trazer para você tudo sobre união estável. Então não percam essa aula. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Bem-vindas a mais um curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz, pela coordenação de Andrinéia Gomes e Janaína Bueno. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de poder tentar ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre as leis e a aplicação na vida de vocês. Vou iniciar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Germini, eu sou advogada aqui na cidade de Poá e como mãe, mulher e defensora dos direitos das mulheres, principalmente da instituição família, me sinto honrada por poder ajudar a cada mulher a entender seus direitos e buscar através deles como viver nessa sociedade, que muitas vezes ofusca os meios para que as mulheres alcancem seus direitos e lutem por eles. Mas às vezes é muito por desconhecimento, né, que da lei, que nós mulheres acabamos não indo atrás dos direitos de como nós somos detentoras, né? Nós somos detentoras de vários direitos. Só que nós precisamos buscar esses direitos através da justiça, né? Gostaria de trazer para vocês hoje, nessa oportunidade dessa aula, um tema que ainda é bastante polêmico, né, para as pessoas que vivem nessa situação. E o tema da nossa aula de hoje é a proteção jurídica dos direitos da mulher na união estável. Talvez durante a aula vocês não entendam alguma expressão, alguma palavra que eu diga, ser termos jurídicos, né? Mas não tem problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos procurar através de WhatsApp, Instagram, até mesmo junto a Andrinéia e a Janaína no Projeto Mulheres, para que elas possam entrar em contato e nós possamos ajudá-las como for necessário. E também nos colocamos abertas, né, junto à OAB de Poá, para poder ajudá-las no que for necessário. Tá? A OAB está de portas abertas para vocês. Tá? Então, iniciando o nosso tema de hoje, lembrando que a união estável ela só foi regulamentada quando houve a Constituição de 1988. Antes disso, ela não tinha nenhum efeito jurídico ou patrimonial referente à união estável, né? Ela não era protegida pelo Estado, mas hoje ela é. Né? Mas então precisamos saber, primeiramente, o que é essa união estável, né? A união estável é quando um casal desenvolve uma relação afetiva pública. Essa relação ela tem que ser pública, ela tem que ser de conhecimento de terceiros, né? O vizinho sabe, aquele lá do bairro conhece vocês como casal, seus filhos, onde vocês moram, então elas têm conhecimento. Então essa relação ela tem que ser pública e ela tem que ser contínua e duradoura, independentemente do tempo de convivência.
e sempre com o intuito de estabelecer família, tá? Se tem um relacionamento, como um namoro, por exemplo, às vezes o namoro ele não tem intenção de constituir uma família, né? Cada um mora na sua casa, cada um tem os seus afazeres, mas não tem aquela relação de convivência, né? E a legislação ela traz no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ela diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, o que ele informa ele traz nesse parágrafo 3º? Ele fala assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Tá? Então, a Constituição, ela traz elencado na sua Constituição, a relação entre homem e mulher. Aí vocês vão me perguntar, mas e a relação homoafetiva? Embora ela não esteja elencada na lei, ela foi protegida através do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu a união estável homoafetiva. Isso aconteceu em 2011. Né? Antes também não tinha essa proteção do Estado. Hoje ela já tem. Tá? E também ela está elencada entre os artigos 1723 a 1727 do Código Civil, que ela trata sobre a união estável. A união estável, ela por si só, ela é constituída, né, na relação que convive, né, essa união estável, mas ela pode ser também regularizada através do cartório, né, através de uma ação declaratória de união estável junto à justiça, ela também pode ser regularizada dessa forma. E não havendo um acordo escrito sobre a divisão de patrimônio, obviamente vai ser aplicado o regime de parcial de bens. Sendo assim, em casos de dissolução da relação, ou seja, quando houver a separação dessa relação de união estável, todos os bens adquiridos pelo esforço comum, né, serão divididos igualmente. Esse esforço comum, embora muitas pessoas falem assim, a mulher, ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, ela não contribui financeiramente para adquirir o imóvel ou o veículo, e por que ela teria direito? Não importa se ela ficou em casa, se a função dela foi cuidar de casa, cuidar dos filhos. Esse bem comum, esse esforço comum, ele é caracterizado, sim, um esforço comum. Ou seja, o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa, né, ou vice-versa, mas todos vão ter os direitos igualitários. Tá? Essa partilha de bens, caso haja bens numa possível dissolução dessa união estável, então ela vai ser partilhada 50%. Tá bom? Quando é marido e mulher, eles são chamados de cônjuges, né? E quando há convivência entre duas pessoas de união estável, eles são chamados de companheiros, né? E também a questão que nós podemos colocar, vamos supor que dessa relação, né, depois de algum tempo, haja o rompimento dessa relação. E a mulher, ela por não trabalhar, né, sempre cuidar dos filhos e da casa, ela não tem condições de ingressar no mercado de trabalho de forma espontânea, de forma rápida, né, porque não se qualificou. Então, ela tem direito, sim, à pensão alimentícia desse ex-companheiro. Então, ela pode reivindicar na justiça essa pensão para que ela possa se colocar no mercado de trabalho, possa se qualificar, possa fazer um curso, né? Essa pensão, ela vai ser vitalícia?
Depende das condições em que houve esse rompimento, depende da idade, depende da saúde. Então, isso tudo vai ser analisado através de uma ação judicial, tá bom? E isso fala no artigo 1790 do Código Civil, que diz assim: com a morte do companheiro ocorre primeiramente a divisão dos bens comprados durante a relação do convívio, ficando a metade destes para a companheira. Assim, essa parte é chamada de meia-ação. Os outros bens, por exemplo, que consiste na outra parte de bens comprados pelo casal e individuais do falecido, equivalem à herança dele. O que vocês compraram durante a relação dessa união estável vão ser divididos meio a meio, 50% para cada um. Agora, os bens adquiridos antes dessa união estável, antes de que vocês começaram a conviver juntos, eles vão entrar para a herança, tá? Segundo o Código Civil, na herança, a companheira só tem direito a uma parte daqueles bens comprados ao longo do relacionamento. Logo, se o casal possuía filhos em comum, essa parte dos bens será dividida igualmente entre eles, e a mãe e a companheira. Se houver filhos somente do ex-companheiro, a mulher ficará com metade do que couber a cada um deles. Havendo outros familiares, como pais e irmãos do falecido, a mulher terá direito a 1/3 desses bens. Então, embora o companheiro, por exemplo, ele tenha deixado só bens particulares, ou seja, os bens foram adquiridos antes de começar essa convivência, eles também vão ser partilhados com a companheira, de uma forma ou de outra, como a lei estabelecer, tá bom? Caso a parte da herança, que tirando a meia-ação, não tenha herdeiros, né, nem descendente, que seja filhos, nem ascendente, que seja pais, ou colaterais, vão ser totalmente para a esposa não, para a companheira, tá bom? Ademais, a união estável poderá ser registrada no cartório. Falei para vocês que poderá ser registrado no cartório para ambos, enquanto vivos, e reconhecida através de uma ação judicial, caso o companheiro esteja falecido. Para que haja um reconhecimento dessa união estável através de uma ação judicial, é necessário a apresentação de alguns documentos comprobatórios que comprovem essa união estável. E quais seriam esses documentos que teriam que ser apresentados na justiça? Eu tive alguns casos para comprovar a união estável, principalmente na questão previdenciária, que foi bastante difícil. Embora o casal havia convivido por mais de 30 anos, a companheira ela não tinha documentos que comprovasse essa relação, né, de duradoura, contínua, pública. Só tinha somente testemunha que comprovavam a união estável, a vida esse tempo todo. E aí nós começamos a procurar documentos que pudessem ajudar nessa comprovação. Então, quais são esses documentos que poderiam ser para apresentação e para comprovação da união estável? Às vezes, vocês compraram eletrodomésticos, né, durante o tempo de convivência, vocês foram padrinhos de casamento, padrinhos de batismo, e consta lá o nome de vocês como companheiros, registro de emprego, né, do companheiro, né, às vezes lá ele coloca, você precisa colocar aqui seu cônjuge, e acaba colocando a companheira como detentora do direito ao seguro da empresa, ou até mesmo de plano de saúde. E principalmente em relação ao plano de saúde, muitos planos de saúde não aceitam apenas
colocar o nome da companheira como beneficiária do plano de saúde. Alguns planos de saúde, eles pedem para que apresentem uma declaração judicial de união estável ou uma declaração junto ao cartório de registro para comprovação dessa união estável. Então, às vezes, é necessário que essa união estável ela esteja comprovada de alguma forma, seja judicial, seja através de cartório. Então, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas convivendo em união estável sem que tenha essa comprovação ou essa declaração. E dessa forma, a lei vê que reconheceu a existência dessa nova forma de modalidade familiar, que não seja o casamento, e é edificada diante da constatação da realidade do fato do convívio público e notório do casal, equiparando assim os direitos e deveres da união estável ao casamento. E dessa forma acabou cessando as injustiças que acabavam acontecendo, que elas não tinham proteção. Essa entidade familiar ela não tinha proteção do Estado, né? Porque não tinha lei que pudesse amparar esse direito. E nós vamos ver agora os artigos que falam sobre a união estável. Vamos estudar eles um pouquinho, sobre esse Instituto da União Estável. O artigo 1723 do Código Civil, ele diz assim: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como nós já havíamos falado, tá? Então, quando há uma relação e dessa relação ela é pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir uma família, ela é caracterizada como união estável. No parágrafo 1º, ele diz assim: a união estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do artigo 1521. Né? O que ele fala assim? Não vai constituir união estável caso aconteça esses impeditivos. Então, quais são os impeditivos que não há condições de constituição dessa união estável? É as pessoas que não podem se casar. Para ter união estável, não pode estar casado. Vamos supor que tem um homem que ele tem algumas mulheres. Uma dessas mulheres é casada e outras não. Essa mulher que não é casada, que convive embora, por exemplo, ela tenha uma casa, tem filhos desse homem, mas ela está impedida de casar porque ele é casado. Então, nesse caso, não é uma união estável, tá bom? E também quem não pode se casar? E nesse caso não pode se casar, então também não pode constituir a união estável. Os ascendentes com os descendentes, ou seja, os filhos com os pais, seja parentesco, natural ou civil. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Ou seja, eu adotei uma pessoa e acabei me casando com ela. Nesse caso, não pode ocorrer a união estável, tá? Os irmãos unilaterais, bilaterais ou colaterais e terceiros. O adotado com o filho do adotante. As pessoas casadas, eu havia falado. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, ou seja, se atentou contra a vida do seu companheiro, não pode caracterizar a união estável, tá bom? E o interessante é que nesse inciso aqui, ele fala assim:
não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Vamos supor que essa pessoa, eu já tive casos nesse sentido. A pessoa se casou e ela acabou não efetuando o divórcio, não fez separação judicial. E na época, né, isso as pessoas muito antigas, e elas acabaram mudando de cidade e tal, e conheceram outras pessoas, e passaram então a conviver dessa forma, né, como uma união estável, forma duradoura, pública, com a intenção de constituir família. Então, nesse caso, a união estável, ela é caracterizada, tá? Então, ele fala assim, de achar separada de fato ou judicialmente. Separado de fato é que no meio, né, da relação pública, já sabe que ele é separado há muito tempo. Nesse caso, a união é estável, mas isso tem que ser comprovadamente feito através da justiça para se caracterizar que não, ele, apesar de estar casados, ele era separado de fato já há algum bom tempo, né? O artigo 1724 do Código Civil, ele diz assim: as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Então, para haver a relação de união estável, precisa ter tudo isso, né? Respeito, lealdade, assistência, aguardo, sustento e educação dos filhos, né? Não basta só que haja essa convivência, precisa ter a convivência da família mesmo, um cuidando do outro, um zelando pelo outro. Isso tudo vai ser caracterizado como união estável. Agora eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a questão previdenciária, né? Eu tive casos que foi bem difícil a comprovação da união estável devido à falta de documentos, né? E a Previdência Social, ela pede pelo menos 3 documentos. Esse aí é o mínimo, né? 3 documentos que comprovam essa união estável. Então, esses documentos, eles têm que ter uma validade, pelo menos 2 anos retroativos à data do óbito. Então, se ele faleceu na data de hoje, 2 anos retroativos, vai ter que haver documentos que comprovem essa união estável, né? E pelo menos um dos documentos tem que ser após esses 2 anos. E muitas vezes esses documentos eles são perdidos, né? Às vezes por mudança, às vezes por enchente ou porque joga fora. Mesmo quando você mora através de um imóvel, através de uma locação, automaticamente você coloca a conta de energia, de saneamento básico no seu nome. É uma das exigências até do contrato de locação. Que você venha colocar um nome, né, faz a substituição do nome da energia elétrica e do saneamento básico, né, da água. E com isso, se vocês tiverem esses documentos, até eu aconselho que a de energia elétrica esteja no nome do companheiro e a de saneamento básico da água esteja no nome da companheira. Por quê? Uma das exigências é que comprovem que convivia no mesmo endereço durante esse período. Então, se apresentarmos uma conta de água, nome da companheira, e uma conta de luz, nome do companheiro, desse período, já vai se fazer prova
de que conviviam juntos no mesmo endereço. E vamos supor também que vocês façam compras. Seria interessante que uma vez fizesse compra no nome do companheiro, outra oportunidade fizesse compra da companheira. Isso também é um dos documentos comprobatórios que o INSS aceita como prova da convivência. Vamos supor também que vocês frequentam o mesmo posto de saúde. Então, esse posto de saúde, vocês têm a carteirinha, que também tem lá o nome de vocês, o endereço, também vai servir como prova. Então, várias provas, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho fotos, né? Essas fotos para o INSS, elas não têm valor para comprovação da união estável. Então, eles precisam de provas mais contundentes, uma prova mais que vivencia, né, essa união estável. E uma das provas também que pode ser colocada como para a comprovação da união estável, vamos supor que vocês fizeram um casamento religioso, né? Vocês fizeram um casamento religioso e lá tem o registro, né? Que do padre ou do pastor que vocês fizeram. Isso também serve como prova. Ou que você foi responsável pelo tratamento médico do seu companheiro, ou isso também serve como prova, né? Uma coisa interessante para que vocês possam fazer é uma conta conjunta, seja uma conta poupança, e isso também vai servir como prova. Então, eu já trouxe para vocês várias fontes de documentação que vai servir como prova. O INSS, ele pede pelo menos 3. Então, se você tiver esses 3, você não vai ter dificuldade de comprovar essa união estável. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma senhora e essa senhora não tinha condições nenhuma, ela era bem independente. Isso porque, lembrando que a Previdência Social, ela precisa que comprove a dependência econômica, ou seja, era dependente economicamente do meu companheiro, né? E às vezes não consegue comprovar. E essa senhora, ela acabou perdendo o companheiro e ele era a única fonte de renda. Ele era aposentado e era a única fonte de renda da família. E ela não tinha nada, não tinha documentos que comprovassem essa união estável. E ela estava vivendo de forma lamentável, não tinha nenhum dinheiro para se alimentar. E nós buscamos fazer com que, através de forma administrativa, ou seja, ir até o INSS, tentar comprovar alguns, através de poucos documentos, e o INSS negava, de todas as formas negava. Então, nós tivemos que judicializar esse pedido dessa companheira, né, que perdeu seu companheiro, que hoje estava vivendo de forma bem lamentável, porque não tinha nem condições de sobrevivência. E nós judicializamos essa ação judicial e, através de testemunhas e os poucos documentos que nós conseguimos levantar, ela acabou adquirindo a pensão por morte, né, do companheiro dela. Então, é importante que, se vocês não querem oficializar essa relação de união estável que hoje vocês têm, que vocês possam ter um mínimo de cuidado de tentar comprovar, né, essa união estável quando for necessária. Tá bom? Então, é bem importante guardar alguns documentos dessa relação para que, quando for necessário a apresentação destes documentos, vocês tenham em mãos, né? E não é porque nós somos mulheres que nós devemos ser o elo fraco, tá? Nós não somos o elo fraco. As mulheres, elas têm um feeling
de ter essa percepção das coisas que são necessárias para ser feitas, né? Então, eu queria contar um caso que eu tive de uma moça que, né, nós mulheres somos cheios de sonhos, né? Somos cheios de sonhos, de esperança e aquele desejo de que nossa família ela possa ter sucesso, né? Nenhuma mulher tem o desejo de estar com uma outra pessoa para se separar ou para dissolver essa relação. Mas às vezes acontece, né? E nós, como as mulheres, nós temos que ser fortes, perseverantes e saber que nós temos onde buscar direitos, né? E essa moça, ela, com muito trabalho, com muito esforço, ela começou a adquirir as coisas da casinha dela, né? Comprou liquidificador, batedeira, essas coisas, esses eletrodomésticos para seu novo lar. E também ela ganhou algumas coisas de parentes, de amigos, para a constituição dessa nova relação. Eles decidiram por assim ser que não fariam um casamento civil, e sim passariam a conviver juntos. E assim foi feito. E uma certa oportunidade começaram a haver brigas entre o casal e ele colocou ela para fora de casa, sem que ela pudesse pegar qualquer item da qual ela se esforçou para colocar dentro do seu lar. E assim ela buscou a justiça através de uma ação judicial. Também pediu a proteção através de uma medida protetiva para que ele pudesse não agredi-la, né, fisicamente, que já havia feito. Mas também acabou ficando todas as coisas que ela tinha adquirido dentro dessa residência. Inclusive, o contrato de locação estava no nome dela. Então, olha o prejuízo. E se ele não pagasse aluguel? E as coisas dela? E aí nós ajuizamos essa ação para que reconhecesse essa união estável, dissolvesse essa união estável com partilha de bens. Ou seja, essa união estável ela seria reconhecida judicialmente e aí então haveria a partilha dos bens que estavam dentro de lá. Então, prestem atenção, havia os bens que eles haviam adquirido juntos durante essa união estável, eles compraram alguns bens na união estável e havia todos os bens que ela havia adquirido antes de que pudesse ter essa união estável. Então ela tinha notas fiscais, a geladeira era da mãe dela, a mãe dela tinha nota fiscal e por azar, né, desse companheiro, ele acabou colocando na internet, oferecendo os bens que eram particulares dela para venda. E nós pegamos esses prints dessas publicações, levamos à justiça e lá foi estabelecido que os bens eram particulares dela antes dessa união estável. E com isso, houve a sentença que ele modificasse de forma rapidamente, tirasse o nome dela do contrato de locação e devolvesse todos os bens que eram particulares dela para ela. Caso assim ele não o fizesse,
ele teria que arcar com valores monetários equivalentes ao valor daqueles bens que eram dela particular. Então, é importante que vocês não deixem seus direitos para lá, simplesmente porque ela teve uma agressão física, né? E ela poderia deixar para lá. Falou assim, não, eu não vou me preocupar com isso, eu quero viver minha vida, mas o esforço que você fez. E os direitos, seus direitos como mulher. Então, a justiça, ela vai verificar todos esses direitos que você tem. E vai fazer valer a pena a busca desse direito. Né? Então, não deixe que só porque você não é casada, que você não tem uma regulamentação dessa união estável, que você não tem direito relacionado a esse convívio que você teve com seu companheiro. E se você ainda vive nessas condições de união estável, procura se proteger de alguma forma, tá bom? Para que quando for necessário você tenha meios de provar que você tem os direitos a quais você busca. Né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos direitos que são devidos a vocês, que vocês busquem sempre que for necessário e também colocando à disposição a OAB de Poá, que vocês têm meios de ter acesso, né? O acesso é bem viável para todas vocês que forem necessários e eu estou também à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que talvez eu não coloquei nessa aula, podem procurar para que nós possamos sanar e possamos, de alguma forma, contribuir sempre para que vocês possam ter esse conhecimento jurídico dentro da vida de vocês, tá bom? Obrigada pelo tempo que vocês tiveram aqui e nos vemos numa próxima oportunidade.